Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para o nosso momento de oração, nosso momento de partilhar a palavra de Deus, pedir que o Senhor nos auxilie cada vez mais, com muita força, com muita entrega, celebrar esta presença tão bonita desse Deus que vem nos ajudar muito e vem nos ajudar cada vez mais. Terça-feira Santa, dia 4 de abril, nossa vida nós colocamos diante daquele que nos quer muito bem, daquele que vai nos auxiliar cada vez mais, daquele que é de fato nosso protetor. Hoje, quando a gente olha, a gente reza com o Evangelho de hoje, a gente vê Judas que acaba, Judas que acaba, infelizmente, cedendo às tentações. Judas cede, abre uma brecha muito grande. E aí o que acontece? O tentador entra, o inimigo entra e o estrago está feito. E nós queremos, então, dar esse passo, nós queremos, então, hoje, estar atentos. Eu gostaria de usar uma expressão, uma expressão que talvez não é tão comum, mas que eu sei que nos ajuda, eu sei que nos faz bem. E a expressão é a seguinte, a nossa vida, ela é como uma trincheira. E se a gente deixar brechas nessa trincheira, o inimigo entra e faz um estrago danado. E faz um estrago muito grande. Por isso, então, que a gente também precisa dar esse passo, fortalecer a nossa vida, fortalecer a nossa busca por Deus, não dar espaço para as investidas do inimigo. Por que eu estou falando isso hoje? Porque nós temos aqui a presença, hoje a gente vai olhar muito forte, nós temos aqui a presença de Judas que acaba cedendo à tentação, que acaba cedendo à força do inimigo. E aí o estrago na vida dele é muito grande, O estrago é muito grande. Então vamos iniciar este momento também pedindo o dom do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa vida. Vamos, nesse instante, também pedir o dom do Espírito Santo para o nosso ambiente de trabalho, para tudo aquilo que está acontecendo na nossa casa, na nossa vida. Pedimos que o Divino Espírito Santo visite isso, visite tudo aquilo que nós hoje vamos fazer e estaremos nos ocupando. Então, um bom dia a você, seja bem-vindo. Um bom dia a você. Se você quiser compartilhar este momento de oração, se você quiser marcar alguém, se você quiser convidar alguém para rezar, e é assim que a gente vai dando esses passos a mais nesse dia para sentir essa presença tão bonita, essa presença tão bela de um Deus que quer nos ajudar. Rezemos juntos, então, dizendo: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
com esta força do Espírito Santo tomando conta do nosso coração, tomando conta da nossa vida, né? Então, a gente vai fazer o sinal da Santa Cruz, colocando diante de Deus hoje não somente a nossa vida, mas nossa família. Colocando diante de Deus hoje tantas coisas importantes, a gente coloca diante do nosso bom Deus. Vamos colocar diante de Deus hoje, essa terça-feira, com o sinal da Santa Cruz. Vamos, rezar e vamos olhar também por todas aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, aquelas pessoas que estão passando por problemas. Que o Senhor venha sempre em nosso auxílio. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo a você, desejo a sua casa, desejo ao seu ambiente de trabalho, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E vamos olhar agora, vamos para o Evangelho do dia de hoje. O Evangelho do dia de hoje, ele se encontra em João, João capítulo 13, versículo 21 ao 33, os versículos 36 ao 38. João capítulo 13, versículo 21 ao 33 e 36 ao 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade, um de vós, eu vos digo que um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então, Jesus molhou um pedaço de pão e o deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então, Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. E nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe tinha dito isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco.
Vós me procurareis e agora vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe, para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirá mais tarde. Pedro disse, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu-lhe Jesus, darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aí, com esta palavra de Deus hoje, terça-feira santa, o pão que Jesus coloca na mão de Judas, molhada ao molho, né? Vai revelar hoje uma situação, eu diria que talvez triste, mas uma situação que serve para nós de reflexão. É uma situação que serve para nós de reflexão. Quando a gente dá bobeira, quando a gente negligencia algumas coisas, nós somos alvo fácil do demônio, do inimigo, do tentador. Você, lá no comecinho, muitos estão chegando agora, lá no comecinho do nosso momento de oração, eu dizia que a nossa vida, ela é sim comparada a uma grande trincheira, e aonde estão as brechas, o inimigo entra. E foi isso que aconteceu com Judas. Existe uma série muito bonita que eu sempre falo nessa época do ano, Esta série se chama Maria Madalena. Muitos de vocês, creio que já tenham assistido, ela é rezado com ela. Vai mostrar que Judas, ele tinha uma fraqueza. Ele tinha uma fraqueza. E qual era a fraqueza que ele tinha? O dinheiro. Ele não sabia administrar o dinheiro. Ele não administrava as finanças. Ele não tinha uma educação financeira. Esse era o pecado dele. Essa era a fraqueza dele. E aí ele vivia de rolo. Aí ele vivia tapando, um buraco e abrindo outro. Ele desvestia um santo para vestir o outro. E aí a gente precisa entender uma coisa muito importante. Você sabe que o demônio, ele existe. Ele existe. A gente sabe que a graça de Deus, ela é muito maior, Que Jesus é mais forte, que Jesus é vencedor de tantas e tantas coisas. Agora, a gente sabe que o demônio vai nos pegar na nossa fraqueza. Ele vai pegar na nossa fraqueza, ele não vai chegar no momento que a gente não está fraco. Por isso, tem momentos na vida que os ventos não são favoráveis. Tem momentos na nossa vida que os ventos são desfavoráveis. Tem situações na nossa vida que as coisas elas não dão certo. E é justamente ali quando a gente muitas vezes está cansado, está aborrecido, não está contente com isso, com aquilo, é que ele chega, é que o demônio chega. Por isso eu falo da trincheira, ou seja, o nosso campo de batalha. A gente não deve dar brecha, porque é por aí, é por aí que ele vai entrar, e é por aí que ele vai fazer o estrago. Então Judas deixa-se, enganar-se. Judas, quando menos percebe, o demônio já tomou conta do seu coração. Daria para voltar? Daria para voltar. Mas aí tem uma coisa muito interessante. O Evangelho de hoje, ele nos deixa claro, O Evangelho de hoje, ele nos deixa claro essas duas dimensões. O Evangelho de hoje vai trazer 2 pessoas que traíram Jesus. Você deve ter escutado, O
O evangelho de hoje vai trazer duas pessoas que traíram Jesus. Judas e também Pedro. Pedro, né? No final do evangelho, Pedro faz uma promessa. Nossa, eu vou te seguir, eu vou fazer isso. Pode contar comigo? Mas a gente sabe o que é que aconteceu, né? A gente sabe o que é que aconteceu lá, né? Lá de quinta para sexta-feira santa. Pedro também traiu Jesus. Mas qual é a diferença dos dois? Qual é a diferença dos dois, né? Hoje eu comecei esse momentinho aqui atrasado, né? Nosso momento de oração atrasado, porque eu estava atendendo confissões durante a missa, né? E o que é a confissão, né? A confissão é a gente reconhecer nossos medos, nossas fraquezas, a reconhecer os momentos que a gente muitas vezes é fraco, mas isso não muda nada diante de Deus, muito pelo contrário. Quando a gente abre o coração, quando a gente confia em Deus, Deus transforma a fraqueza em força. Deus transforma a fraqueza em graça. Deus transforma a fraqueza, Deus transforma tudo isso em algo assim forte que vai fortalecer a nossa vida. Por isso que existe aquela palavra de Deus, né? Aquele versículo bíblico tão forte e tão bonito que diz, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Qual é a diferença de Judas? Judas não aceitou ajuda. Judas não aceitou ajuda. Judas não aceitou, sabe? Não teve humildade para aceitar a ajuda do Senhor. E aí a gente sabe o destino final de Judas. Vamos olhar o outro lado da moeda da traição, que é Pedro. Pedro, quando caiu em si, quando ele percebeu a bobagem que ele tinha feito, ele chorou. E tem uma expressão muito bonita, inclusive, né? Eu até sugiro você, nessa semana, se você não fez isso, né? O filme, né? A Paixão de Cristo, né? Que tem como roteirista Mel Gibson, né? Lá mostra muito claro que quando Pedro cai pela terceira vez, ele trai Jesus pela terceira vez, é quando Jesus cai também está no chão e tem um olhar bastante bonito de Jesus para Pedro. Não é um olhar de condenação, mas é um olhar que diz assim: Pedro, levanta, eu preciso de você. Ei, levanta, Pedro, vamos lá, eu preciso de você. Vamos lá, eu sei que às vezes o medo é mais forte, eu sei que às vezes, né, o medo faz a gente meter as mãos pelos pés, mas Pedro, levanta, eu preciso de você. Eu te farei pescador de homens, de mulheres. Sobre ti eu construirei a minha igreja. E aí é que vem, né? Pedro levanta. Pedro reconhece o seu erro e continuou vivo. E Deus usou da sua fraqueza para fortalecê-lo de uma tamanha, né? A força de Deus. Deus fortaleceu tanto Pedro que ele é o primeiro papa, né? Que ele é o guardião da fé. Então, sabe, gente, o problema não tem problema a gente ser fraco. Isso acontece. Não tem problema a gente errar. Isso acontece, você sabe disso. Você sabe que às vezes a gente mete as mãos pelos pés, né? A gente sabe que às vezes a gente mete as mãos pelo pé. O problema é continuar no erro. O problema é persistir no erro. O problema é se acostumar com o erro. O problema é acostumar, com as coisas ruins. Esse é o grande problema. Então, o que acontece com Judas? É complicado porque o seu coração estava fechado. Coração fechado, sabe? Coração endurecido. Você se lembra do evangelho de ontem?
Ontem Judas olhou para aquele vidro de perfume, né? O perfume de nardo e disse 300 moedas de prata. Mas será que ele realmente queria ajudar os pobres? Não. Veja, ali estava a fraqueza de Judas, né? Ali estava o tentador já jogando uma isca para ele. E aí hoje, né? Hoje surge a oportunidade. Amanhã a gente vai ver isso melhor ainda, né? Ele vende Jesus por 10 vezes menos do que a tentação de ontem. Então, a tentação ela vai fazendo com isso. Ela vai fazendo com isso. E aí, não vamos ter medo, não vamos ter vergonha, né, das nossas fraquezas, das nossas limitações. Não vamos ter vergonha. Se a gente tem uma fraqueza, sabe que a mudança ela acontece na nossa vida a partir do momento que a gente reconhece a nossa fraqueza. As coisas começam a mudar na nossa vida quando a gente reconhece que a gente precisa de ajuda. Quando a gente reconhece que a gente precisa de ajuda. Quando a gente reconhece que a gente precisa de um ombro amigo, de uma mão amiga. E é assim que aconteceu com Pedro e não aconteceu com Judas. E aí então quero lembrar você de uma coisa muito importante. Cuidado com a ganância. Cuidado com a ganância. Cuidado com os maus desejos em possuir, de ter, né? Sabe, a ganância, os maus desejos e assim por diante, eles lentamente, eles vão nos colocando num caminho que não tem mais volta. Que não tem mais volta. Sabe, algumas atitudes nossas nos colocam num caminho que não tem mais volta. Precisamos voltar. Precisamos abrir os olhos. Precisamos dar esse passo. Não podemos nos entregar. Não podemos desanimar. Não podemos deixar os ventos contrários sucumbir com a nossa vida e assim por diante. Então, a gente consegue fazer esse retorno e o Senhor, Ele vai nos ajudar. O Senhor coloca a mão sobre nós. O Senhor nos auxilia para que as coisas, né, sejam diferentes, para que as coisas sejam cada vez melhor. Então, nós estamos agora já nos encaminhando para o final, né? Para o final desse nosso momento de oração, nessa terça-feira santa, onde nós olhamos Judas, que infelizmente deixa a tentação ser mais forte do que a graça de Deus. E aí então a gente também pode dar esse passo, né? E aí a gente também pode, né, mudar a nossa vida colocando Jesus bem pertinho de nós. Hoje então nós vamos receber a bênção para bem viver esse dia. E qual vai ser a nossa frase desse dia? Qual vai ser a frase desse dia? Primeiro, abre bem os teus ouvidos para escutar a frase do nosso dia. Abre teus ouvidos para escutar. Senhor, ensina-me a estar vigilante. Senhor, ensina-me a estar vigilante. Senhor, ensina-me a estar vigilante. Repete, né? Repete em voz alta agora. Senhor, ensina-me a estar vigilante. E agora, se você quiser dar o teu testemunho público, escreve aí na linha do tempo. Senhor, ensina-me a estar vigilantes. E assim a gente vai, né? Através da vigilância, a gente vai vencer o tentador. Senhor, ensina-me a estar vigilante. Senhor, ensina-me a estar vigilante. Vai escrevendo ali na linha do tempo, né? Vai escrevendo ali. Senhor, ensina-me a estar vigilante. E com certeza
você não vai cair. Com certeza você não vai sucumbir. E se cair, porque isso pode acontecer, como foi o caso de Pedro, né? Se cair, você sempre terá uma mão disposta a te ajudar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E olha só, antes da gente finalizar este momento, tá? Antes de finalizar este momento, eu vou postar agora nas redes sociais, né? Nas minhas redes sociais e também nas da paróquia, o link do estudo do Evangelho de Mateus. São 2 links, então, do capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Então, a gente ainda está começando, aprendendo a lidar, né, com todos os equipamentos e assim por diante, né? Mas eu vou postar agora o link do estudo bíblico do Evangelho de Mateus. Está também isso lá no canal do YouTube. E aí você pode fazer, quando você tiver um tempo, né? Leia, assista, acompanhe e faça esse estudo. Fique bem e que o Senhor te abençoe, hoje e sempre. Amém.